dia você dirá: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Uma das dificuldades do livro dos profetas, do livro do profeta Isaías em particular, é a transição em que o profeta ele faz de momentos na história, sem deixar isso muito claro em algumas expressões, e nós vemos isso à luz do Novo Testamento. Nós tivemos a leitura do capítulo 11, que, se você observar o versículo 1 até o versículo 4, fala da primeira vinda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Eles estão, no contexto do Antigo Testamento, ele está falando sobre a primeira vinda e a profecia de que ele virá e ele será um justo juiz, um contexto de juízes corruptos. Ele diz: vai vir um rei que ele julga corretamente, ele não aceita suborno, ele tem sabedoria, ele é alguém que tem uma origem desprezível. Esse é o significado do tronco de Jessé sairá um repente, das suas raízes brotará um renovo. Essa palavra usada, uma dessas palavras usadas aqui para destacar o toco, especialmente o termo fala que ele vai sair como de um toco. Esse é o significado literal. Essa palavra, ela literalmente no hebraico é natsé, e a palavra, o nome da cidade, que é traduzida por Nazaré, é Natsar. Então, quando o Novo Testamento fala que ele viria de Nazaré, eles estão fazendo referência exatamente a esse Isaías capítulo 1, a esse jogo de palavras, né? E é interessante que a profecia do capítulo 11 fala sobre essa ideia. Ele vai sair de um tronco de Jessé, ele vai sair, perceba que ele não fala, ele vai sair do tronco de Davi, porque Davi foi uma pessoa gloriosa, mas Jessé foi uma pessoa simples. E é esse o significado que é usado no Novo Testamento para dizer que ele vem de Nazaré, ele vem de um lugar desprezível, de um lugar simples. Ele vai vir, mas ele é a aparência de glória, e isso tudo foi descrito no capítulo 11. A parte, logo em seguida, ele faz uma transição, né, como o reverendo Eduardo leu, explicou, verso 6 ao verso 9. Ele vai da primeira vinda para a segunda vinda. Após a segunda vinda, quando vai falar do estado eterno, que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo, é como se o estado eterno fosse nos termos do Éden. Os animais não lutam entre eles não tentam matar para tomar a carne um do outro, os animais não vão atacar as crianças, a criança brinca na toca da aspe. É o cenário da eternidade após a segunda vinda. Mas aí, logo em seguida, no versículo 10, ele volta a falar sobre a primeira vinda. Então perceba que não tem uma ordem cronológica. Ele fala da primeira vinda, depois ele fala do estado eterno, e depois ele volta a falar da primeira vinda. E ele usa os termos do contexto de Isaías para falar sobre a conversão das nações que vão acontecer quando Cristo vier. O contexto para ele é futuro, o contexto do profeta Isaías. Então ele começa a dizer que as nações virão, eles virão de longe, e ele começa a falar as nações que nos tempos de Cristo não são nações que estão sendo mencionadas. Ele fala sobre filisteus, ele fala sobre alguns termos, Edom, Moabe, Amon, termos de nações que são próprios desse contexto do profeta Isaías, mas ele vai falar sobre o princípio aqui, as nações estrangeiras, pessoas vão se converter e vir a Cristo. Esse vai ser. Então essa expressão, quando nós entramos no capítulo 12, que fala naquele dia, é o que acontece após a primeira vinda de Cristo, a conversão das nações vindo de todas as partes do mundo e reconhecendo Cristo como Salvador. O versículo 1 diz: naquele dia você dirá, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isso aqui é o israelita falando, ainda que, porque até o capítulo 11 falou, você vai ser levado para o cativeiro. E aí, perceba como é a misericórdia do Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou te disciplinar. Você vai passar 70 anos no cativeiro, mas logo depois eu vou enviar o Messias, aquele bom rei, aquele juiz justo.
E você vai encontrar consolo para a sua alma. A disciplina para com o povo do Senhor não é o Senhor rejeitando o seu povo, mas Ele diz, eu vou te dar a disciplina, mas eu também vou te dar o consolo. Naquele dia você vai dar graças, porque você vai ver que a ira do Senhor não é permanente sobre a sua vida. A ira se retirou. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O adorador, ele percebe isso que nós lembramos no Salmo 118. Para o crente, ainda que ele seja disciplinado e ele sinta a ira de Deus na disciplina, ele sabe que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E ele está dizendo aqui, ainda que você seja disciplinado, ainda que você vá para o cativeiro, quando você vê a misericórdia de Deus, o agir gracioso do Senhor, você vai dizer, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Perceba esse movimento aqui. Vocês estão sendo disciplinados e vão ser punidos pelo Senhor, vão sofrer. Mas quando vocês voltarem, quando houver a grande libertação, a vinda do Messias, vocês vão cantar, vocês devem cantar, dar graças e cantar de alegria, render louvores ao Senhor, proclamar com os cânticos entre os povos que o Senhor tem feito grandes coisas. O povo, debaixo do pecado, o problema que eles tinham é que eles não adoravam. Eles começaram a idolatrar, a criar outros deuses, e eles foram punidos no cativeiro babilônico. Agora, depois, com a consciência do que é a misericórdia de Deus, o ser humano ele é movido a adorar, a cantar com alegria. Quanto mais nós percebemos que somos dependentes da misericórdia do Senhor, nós somos que não por causa do medo de sermos rejeitados pelo Senhor, mas com esse conceito do Salmo 118, é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós devemos dar graças. Como um pai que pode disciplinar os seus filhos, mas o Senhor não nos abandona. E é por isso que nós nos aproximamos com essa confiança, a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Essa palavra de bênção, palavra de alegria, o Senhor está dando ao povo no momento em que ele está sendo disciplinado. O povo está fazendo tudo errado. O Senhor está dizendo, eu vou disciplinar vocês, mas vocês vão cantar de alegria, vocês vão dar graça, porque vocês vão ser resgatados pelo Senhor. O Senhor Deus os abençoe.